O que você precisa para começar a caminhar com Jesus? Será que você está pronto? Será que você precisa atingir um certo nível espiritual para depois caminhar com Jesus? Será que você primeiro precisa resolver as questões principais da sua vida para não dar um mau testemunho, para que a sua decisão seja a mais acertada possível? Quais são os conceitos que as pessoas têm e que impedem elas de viver essa caminhada de fé com Jesus? Se você quiser saber mais sobre esse tema, fique nesse vídeo e vamos aprender mais sobre batismo, conversão e caminhada com Jesus. Vamos lá! Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no meu canal. Tenho produzido conteúdos que certamente contribuirão para a sua fé. E também curta esse vídeo. Se possível, ao final, comente o que você achou. Compartilhe com seus amigos nos grupos do WhatsApp. Enfim, me ajude a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Em relação à caminhada com Jesus, algumas pessoas elas criam critérios que não necessariamente representam o que a Bíblia diz a respeito desse tema. Primeiro, nós precisamos compreender que a conversão ela parte de um chamado que Jesus dá a cada um dos seus discípulos. Por mais que você nasça na igreja, você seja filho de pastor ou sempre tenha sido de uma família cristã que frequentou a igreja, ouviu a palavra, você precisa também ter uma experiência de salvação. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala a respeito de uma mudança do coração, que é de dentro para fora, para que então experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa experimentar Jesus para então ter uma convicção de que você precisa dele por todos os dias da sua vida. Você não pode ser cristão porque o seu pai é cristão, porque a sua avó é cristã. Você precisa decidir voluntariamente por uma convicção pessoal que Jesus é o Senhor da sua vida. A pessoa tem que decidir voluntariamente, não pela pressão dos pais, não por uma questão social, não por uma necessidade de se relacionar com alguém da igreja e a pessoa batiza só para fazer parte do grupo. Enfim, a pessoa precisa decidir por ela mesma que ela vai caminhar com Jesus. Então, a gente sempre diz que o batismo nas águas ele é uma confirmação exterior de algo que já aconteceu dentro do coração. Mas o que nós precisamos para ser batizados? Será que nós precisamos crescer um pouco mais em maturidade, resolver algumas coisas antes para batizar? Não, não necessariamente, porque o batismo é o start da vida cristã. A decisão por Jesus, ela é uma decisão inicial. Você só precisa crer em Jesus. Você só precisa crer que a obra de Jesus é suficiente para te perdoar e te redimir de toda a consequência e o poder do pecado e da morte. Você só precisa crer na obra de Jesus e decidir caminhar com ele. É como um mendigo que é adotado por alguém. Então eu decido adotar um mendigo e eu digo para ele, você quer fazer parte da minha família? Ele vai dizer para mim, mas eu sou um mendigo, você não está vendo que eu estou cheirando mal, eu tenho diversos vícios, eu tenho até algumas doenças por ter ficado todo o tempo na rua. E aí eu digo para ele, mas eu sei disso, eu estou te convidando para fazer parte da minha família, independente disso. É óbvio que quando você fizer parte da minha família, nós vamos dar roupas novas para ti, nós vamos dar um banho em você para que você pare de cheirar mal, nós vamos dar desodorante, nós vamos levar você no médico, mas tudo isso, toda a transformação começa a partir do momento que você decidiu fazer parte da minha família. A fé, ela é acompanhada de ações. Nós, armínio-wesleyanos, cremos que a graça nos alcança, uma porta se abre, Jesus é a porta, João capítulo 10, e eu decido entrar por ela, porque inclusive o texto diz,
Se você crê, você será salvo. Se você não crê, você será condenado. Isso quer dizer que tanto para os que creram como para os que não creram, a oportunidade foi dada. E é com base em receber, crer na obra de Cristo ou rejeitá-la que nós seremos salvos ou condenados. Portanto, eu só preciso crer. Eu só preciso decidir caminhar. Mas pastor, eu ainda não estou pronto. Meu irmão, você nunca vai estar pronto. Eu nunca estou pronto. Eu sempre tenho coisas a ser tratadas na minha vida, mas isso não me impede de caminhar com Jesus. Aí alguém vai dizer, mas então você é contra a classe de batismo? Não, pelo contrário. Eu não só sou a favor, como nós aplicamos aqui na igreja as classes de batismo. Só que a classe de batismo não é para necessariamente preparar as pessoas apenas. Nós estamos orientando elas a respeito do que a Bíblia diz e principalmente desfazendo conceitos malignos que impedem essas pessoas de caminhar. A gente convida pessoas para fazer a classe de batismo sem o compromisso necessariamente de batizar. E aí a gente sempre tem um número de pessoas que ainda não estão bem decididas e quando elas ouvem o que a Bíblia diz, elas conseguem se encaixar dentro desse contexto. A maturidade, o testemunho, a mudança de vida, assim por dizer, tem a ver com a santificação, que é um processo que acontece na caminhada com Jesus. Jesus é a porta da salvação, Jesus é um caminho da salvação, Jesus é o destino final. Eu entro pela porta, João capítulo 10. Eu permaneço no caminho, João capítulo 14, versículo 6. E eu vou em direção ao destino final, que é a vida eterna que é prometida por Jesus. Por exemplo, em João 3,16. Ele morreu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo fiéis até a morte, ele nos dará a coroa da vida. O que tem te impedido de caminhar com Jesus? Você talvez está vendo esse vídeo, alguém mandou para você esse vídeo, você tem diversos conceitos de que você não está preparado, que você não é maduro o suficiente. Meu irmão, você nunca vai estar preparado. E até para ser preparado, amadurecer, ser transformado, você precisa caminhar. Entre pela porta, permaneça no caminho e vá até o último dia da sua vida em direção ao destino final que é Jesus. O que você achou desse vídeo? Comente aí abaixo, compartilhe com alguém que você deseja que ouça essa mensagem e comente o que você achou e vamos juntos crescer nesse tema.